Bom dia, meus queridos. Hoje, na segunda-feira, nós estamos falando dos escritos paulinos. Estamos entrando agora na parte das cartas. Então, vamos falar da primeira e segunda carta aos Tessalonicenses. Espero vocês no canal, compartilhem o vídeo. Vamos levar a mensagem, a palavra, o ensinamento de Jesus. E espero que todos vocês gostem e do canal que a professora faz com muito carinho de estudo teológico. Não se esqueça que a professora dá aula aqui no Mater Ecclesi, no Rio de Janeiro. Tem nas minhas redes sociais a propaganda. Quem quiser do país inteiro, do mundo inteiro, pode fazer as aulas. É só entrar em contato que nós mandamos o link e hoje estamos tendo aula online, né? Então, essa forma abrange, né, uma multidão de pessoas. Então, agradeço a vocês, todos vocês, pelo carinho, pela amizade que vocês têm com a professora. Estou muito agradecida, sempre agradecida. Então, vamos lá. A epístola vai ser, essa epístola, uma das primeiras endereçadas a uma assembleia. E essa assembleia vai ser de convertidos recentes. Tendo se formado em Filipo, a primeira assembleia cristã na Europa, Paulo e Silas vão viajar para Tessalônica, na Macedônia, que vai estar ao norte da Grécia, onde existia uma sinagoga de judeus, que é uma sinagoga de judeus dispersos, né? Da diáspora. Então, onde nós encontramos isso? No livro de Atos, capítulo 17. Por 3 sábados, Paulo vai ir à sinagoga e vai explicar trechos das Escrituras a fim de provar aos judeus que o Messias prometido tinha que sofrer e morrer e ser ressuscitado dos mortos, como já assim disse Isaías no capítulo 53 e também o Salmo 22. Então, ele vai explicar a Escritura, quer dizer, o Antigo Testamento, para que o judeu entendesse que Jesus tinha que morrer na cruz. Muitos dos judeus vão ser convencidos e um grande número de gregos também vão abandonar seus ídolos para servir a esse Deus vivo. Mas os outros judeus que se recusam a se converter tornam-se extremamente hostis a Paulo. Incitam um ódio na cidade que leva Paulo e Jasson, um irmão que tinha o recebido em sua casa. Esse irmão Jasson foi arrastado perante os governantes, acusados de revolta contra o imperador romano. O autor dessa carta é Paulo. A datação dessa carta está aproximadamente entre o ano 50 e 51 depois de Cristo. O local dessa carta, a carta é aos Tessalonicenses, mas ela vai ser escrita na cidade de Corinto. Se lembra da última aula que eu expliquei que as cartas de Paulo sempre serão escritas a posterior em uma outra cidade interessada à cidade que ele teve anteriormente? Então, o tema principal é a segunda vinda de Cristo. Textos que são chaves vão estar no final, no início e no final do capítulo. Então, nós temos alguns textos que a gente vai ter como chave de leitura. E essa leitura é extremamente escatológica. Então, a classificação dessa carta de Paulo é uma carta escatológica. O capítulo 4, que vai enfatizar a santificação pela observância de alguns preceitos fundamentais. Então, ele vai falar sobre abster-se da prostituição. A prostituição aqui é a prostituição sagrada. Ele está falando para os gregos. Então, os gregos têm vários deuses. Então, nós só devemos servir
a um único Deus. Então, é esse tipo de prostituição, não a prostituição que nós falamos comumente hoje em dia, tá? Não enganar nem oprimir, cuidar do próprio negócio, amor fraterno, trabalhar constantemente, ser honesto. E com isso, se nós conseguimos fazer isso, Deus nos supre com a sua bondade, com a sua misericórdia. A volta de Cristo, porque se lembra que eu falei que a carta, ela é uma carta escatológica? Então, o tema central dessa carta é a volta de Cristo, a segunda vinda. Então, ele fala da ressurreição, do arrebatamento e da necessidade de vigiar. Orai e vigiai, porque não sabemos o dia nem a hora. Nessa parte temos um quadro resumido da escatologia, que vai do capítulo 4, versículo 13, até o capítulo 5, versículo 24. Então, aqui há toda um resumo da escatologia de Paulo nas cartas paulinas. Paulo vai destacar a ordem cronológica dos fatos que irão acontecer. A trombeta tocará anunciando a chegada de Cristo. Nesse instante, Jesus vão ressuscitar o justo dos mortos, né? Então, os justos vão ressuscitar primeiro dos mortos. Em seguida, todos os salvos serão arrebatados, aquele arrebatamento, para encontrarem com o Senhor nos ares. É linda essa imagem. Nós temos muito essa imagem, né, descrito em figuras, né, que é aquele arrebatamento, né, parece uma espiral, né, dos salvos sendo arrebatados para encontrar Jesus nos ares. É lindo. Na sequência, o apóstolo vai advertir o respeito e uma necessidade de uma vigilância enquanto Cristo não volta. Então, nós temos que estar atento, orante e vigilante, já que nós não sabemos o dia que ele voltará. É necessário que a igreja esteja em constante vigilância, para que ela se ache preparada para aquele momento. Não a igreja, quando eu falo aqui, somos todos nós batizados. Assim, o autor prescreve um estilo de vida que seria apropriado para aguardar a vinda do Senhor. A segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, ela vai ser também escrita no local que é Corinto e por volta do ano 51. E continua o tema da segunda vinda. Então, continua o tema escatológico. Paulo escreve a segunda epístola pouco tempo depois da primeira. Os tessalonicenses ainda estavam confusos, perturbados sobre os fatos dos últimos dias, como se o dia de Cristo já houvesse chegado. Talvez tenham recebido uma falsa carta de Paulo, a gente não sabe, por isso, mas provavelmente receberam, porque nessa segunda carta, Paulo tem a necessidade de dar a sua assinatura, o seu autógrafo. Então, algo aconteceu. Alguns membros da igreja parecem ter deixado o trabalho, considerando que a segunda vinda era iminente. Os cristãos não podem usar a segunda vinda como desculpa para não trabalhar, para que tenham preguiça. E nós temos que esperar a segunda vinda trabalhando, atuante, levando a palavra, fazendo com que o outro perceba que nós temos que atuar, vigiar, orar, porque nós não sabemos o dia e temos que estar, como Paulo nos ensina, preparado para quando esse momento chegar. Na primeira epístola, Paulo falou sobre a segunda vinda de Cristo, depois escreveu uma segunda carta para avisar que antes de ocorrer,
teríamos a manifestação de um iníquo e também da apostasia. Vamos falar um pouquinho dessa passagem que está no capítulo 2 da segunda carta, chamado A Apostasia e o Iníquo. Apostasia significa abandono da fé. O apóstolo sempre vai se preocupar com a doutrina, saúde da doutrina das igrejas, que o povo mantenha essa doutrina mais fiel possível. Temendo que elas fossem, se eu me desvio da doutrina, há também um desvio dos cristãos dentro da comunidade. Afinal, não se tratava apenas do temor, mas de uma certeza, que a apostasia aconteceria, quer dizer, o abandono da fé. O homem da iniquidade mencionado pelo apóstolo é normalmente identificado como anticristo. Paulo mesmo nunca usou essa expressão dentro das suas cartas. Ele não usa a expressão anticristo, ele usa o iníquo. João vai ser o único que vai usar explicitamente essa expressão, anticristo. Essa é uma expressão de João. Paulo usa a expressão iníquo, mas esses dois termos vão se referir à mesma pessoa ou os mesmos acontecimentos, ou uma nação. Cada um vai ter uma linha de interpretação, né? Hoje é mais usual nós falarmos de nação. O anticristo é, antes de tudo, um espírito. É maior, não é uma pessoa, é maior. É um espírito comunitário de várias pessoas contra Cristo. Isso é um iníquo para Paulo. Sobre esse enfoque, João diz que muitos anticristos têm surgido. E é verdade, né? Nós, em todas as épocas, nós temos vários anticristos. Uma forma de sua manifestação é a oposição a Cristo. Outra maneira é a tentativa de se passar por Cristo. Tenha cuidado quando alguém se intitula Cristo. Tenham muito cuidado. Outra maneira é tentar assumir o lugar e a honra que só Jesus tem. Isso a gente começa a desconfiar e a perceber que essas pessoas que se dizem muito santas, sem pecado, né? Tenham cuidado, olho aberto. Obrigado, queridos, a todos vocês. Na próxima aula vamos falar das epístolas aos Gálatas. Agradeço muito o convívio, a alegria de estarmos sempre juntos. Não se esqueçam de ir no canal, compartilhar, dar o seu like. Espero vocês nas aulas também agora online, que começamos no curso do Matéria Eclese, nas aulas também que eu dou de exegese bíblica. Então, quem quiser montar curso de exegese bíblica, é só montar um número de pessoas, no mínimo 5, manda o WhatsApp para a professora, nós montamos, fazemos aulas particulares, estamos aqui trabalhando firme e forte. Obrigado, queridos, e uma feliz semana.